Fala galera, beleza? Gente, hoje eu vou falar sobre uma nova versão do Windows 11, uma versão que não é oficial, que na realidade foi desenvolvida por usuários e que tem um ponto muito importante. É uma versão totalmente operacional que qualquer usuário com máquinas que não terem os requisitos pode usar e consome muito menos do que o Windows 11 original. Então, fique até o final do vídeo que eu vou estar falando sobre essa nova versão, que não é oficial, entendeu? Do Windows 11. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos estar falando sobre uma nova versão do Windows 11, uma versão que é Lite e que promete ser muito mais leve, muito mais operacional, sem todos aqueles bugs, sem todas aquelas coisas que fazem o Windows 11 ser um sistema que eu considero ruim, que foram retiradas. E que, se a Microsoft pudesse aprender com os próprios usuários que estão insatisfeitos, faria algo muito parecido. Mas bem lá, vamos falar dessa nova versão customizada ou uma versão, como eu vou dizer, Lite do Windows 11, que é o Time 11, ou, traduzindo para o português, Pequeno 11. Falar do Pequeno 11, fica mais bonitinho, vamos falar do Pequeno 11. O Pequeno 11 é uma versão que foi desenvolvida por usuários. Eles pegaram essa versão, desenvolveram essa versão e criaram o Pequeno 11, o Time 11, Time 11, e modificaram, tornaram uma versão muito mais leve e compatível com máquinas antigas que tecnicamente nem poderiam rodar o Windows 11. Então fizeram essa nova versão, essa versão Lite do Windows 11, Pequeno 11. E ficou bonitinho o nome, Pequeno 11, ficou bonito. E essa versão é baseada no Windows 11 Pro 22H2, que foi uma versão que lançada em 2023. Nós estamos em 2025, foi lançada em 2023. E esse grupo desenvolveu, esse grupo independente, pegou essa versão, conseguiu desenvolver essa nova versão, chamada de computadores fracos. Algo que a Microsoft não quer saber mais, ela não quer saber de computadores fracos, ela quer vender computadores novos. Ela não está ligando para você, para mim, para ninguém, ela quer vender computadores. Tudo bem, ela é uma empresa, mas eu acho que ela poderia ser uma empresa mais inclusiva, não exclusiva, de pessoas que só podem comprar, entendeu? Então eu pensaria de outra forma. Mas, bem, a Microsoft sendo Microsoft. Mas bem, vamos falar sobre o Pequeno 11. Eu vou falar Pequeno 11, que o nome é mais bonitinho. Pequeno 11. Na realidade, ele é o Windows 11. Foi modificado para funcionar em máquinas que não têm os requisitos e ser uma máquina que, no caso, traz o principal benefício que todo mundo pode usar. Mas ela tem coisas boas, os benefícios, no caso, e as desvantagens. E a gente vai falar disso aqui. Vamos começar pelas vantagens do Pequeno 11. Coisa principal, não requer o TPM 2.0 nem o Secure Boot. Isso por si só já é uma grande coisa, porque o TPM 2.0, o Secure Boot, faz com que muita gente, mas muita gente mesmo, não possa usar o Windows 11 e fique sem sistema operacional. Esse não. Esse faz com que todo mundo possa usar. Então é um lado muito positivo. Nem TPM 2.0, nem Secure Boot. Outro ponto que é positivo, em vez de o Windows 11, os pré-requisitos deles, um deles é memória de 4, tem que ter 4 GB de memória RAM, no mínimo, 4 GB. O Pequeno 11 só precisa de 2 GB de RAM, em vez de 4, 2 GB de RAM. Isso vai fazer ele funcionar
Isso faz com que muitas máquinas que não têm muita memória RAM possam usar ela tranquilamente. Outro ponto que é positivo é que o pequeno 11, em vez de espaço que ele consome, é apenas 8 gigas. O Windows 11 normal é 20 gigas. Você já vê que é bem diferente. Os desenvolvedores do pequeno 11 enxugaram bastante o Windows 11. Tiraram tudo que não era necessário. Tirando de 20 para mais da metade, de 20 para 8 gigas. É mais da metade, muito mais da metade de espaço. Então a gente viu que tinha muito lixo no 11 normal, entendeu? Outra coisa é que, mesmo eles fazendo essa limpeza, eles vão manter aplicativos como a calculadora, bloco de notas, Paint e alguns aplicativos que já que vinham mesmo pré-instalados ali, eles vão manter. Pouca coisa, entendeu? Mas ele vai manter algumas coisas, entendeu? Outra coisa é que o Pequeno 11 permite o uso de contas offline como padrão. Você não precisa mais ter uma conta Microsoft. Você pode instalar sem conta Microsoft. Isso é muito bom. Esses são os pontos positivos. Agora, de desvantagens. Não é uma versão oficial. Então não tem garantia de segurança, não vai ter suporte, não vai ter suporte, então você já tem que saber que você não tem garantia, não tem suporte. Então, se você for querer usar, é por toda a sua responsabilidade e risco, porque é risco sim, entendeu? Porque você não vai ter garantia nenhuma de segurança, não vai ter suporte, se der algum problema que apareça no Windows 11 tradicional, você nem pode usar, porque é uma versão customizada, é uma versão, na realidade, customizada não, uma versão modificada, que customizada você só tira, essa não, foi modificada, é uma versão modificada, então não vai ter suporte nenhum. Outro ponto é que, como ele foi modificado, ele pode ter várias vulnerabilidades, erros e até ser vítima de malware que possam comprometer o funcionamento do Windows 11. O Pequeno 11 não tem, não vai contar com suporte e por isso também pode ter várias vulnerabilidades, porque eles tiraram. Não estou dizendo que as pessoas que desenvolveram o Pequeno 11 não são pessoas que tenham capacidade de desenvolver, tornar o sistema melhor para não ser invadido. Mas eles modificaram um sistema, coisas que, assim, que os engenheiros da Microsoft já estão acostumados, poderiam estar mexendo, eles não têm acesso total. Então, eles tiveram que modificar. A modificação, muitas vezes, eles têm que pegar de um outro sistema e colocar, fazer um Frankenstein. E, na realidade, o Pequeno 11 é um Frankenstein. Então, esse é um ponto que tem que ser pensado. Outra coisa, você não vai poder baixar as atualizações do Windows 11 normal. Não vai. O Windows Update não vai funcionar com o Pequeno 11. Não vai funcionar. Apesar dele ser baseado no Windows 11 Pro 22H2, esse não está nem recebendo mais atualizações. Então, você não vai receber nenhuma atualização, mesmo porque, como eu falei, é um sistema modificado. Teve modificações, ele é um Frankenstein, então não vai receber. Outra coisa, apesar de ser um sistema modificado, não pode impedir que a Microsoft vai acessar a sua privacidade, vai ter acesso a você. Não pode, não tem como impedir. Não tem. Não tem porque, como eu falei, é um Frankenstein. Não significa que, mas ele é um Windows modificado, a Microsoft não vai ter acesso. Olha só, vai poder ter acesso sim. Você não sabe se não vai poder. Então, é risco, entendeu? É um risco. E aí você tem que pensar, vale a pena instalar e usar o Pequeno 11, o Time 11? Olha, gente, eu vou ser bem sincero. Para você apenas testar, para você fazer um teste, para você ver como é que funciona, até poder entender como funciona o Windows mesmo, acho que é uma boa você fazer uso para você testar. Agora, para você usar no dia a dia, gente, é muito risco. É muito risco mesmo. Um sistema que não vai ter suporte. Um sistema que não é uma versão oficial. Que pode conter várias vulnerabilidades. Que não vai ter update nenhum. E que a Microsoft ainda pode te espionar. Não sei se vale a pena, entendeu? Não sei se vale a pena. Como eu falei, para apenas testar, entendeu? Para apenas testar, eu acho que é legal, entendeu? Legal, entendeu? Mas, para você usar no seu dia a dia, eu acho que não é bem legal, entendeu? É uma versão que é modificada mesmo. É um Frankenstein.
Que você pega um ponto, que com certeza eles pegaram alguma coisa de um sistema, colocaram aí, mexeram, mesclaram e formaram o pequeno 11. Ele é leve? É. Ele é funcional? É. Ele vai funcionar direitinho? Vai. Mas não é oficial, pode ter vulnerabilidades, não vai receber suporte nenhum, ainda pode, a Microsoft de qualquer jeito ainda pode te bisbilhotar você. Claro que ele tem vantagens, ele usa menos memória RAM, consome menos espaço, tem menos programas, então tem vantagens. Mas eu acho que as desvantagens não chegam a ser acima das vantagens. Então, não sei se vale a pena. Eu não usaria. Ah, mas Marcelo, você está falando dele, você usou? Não, mas eu vi algumas pessoas que usaram, falam muito bem. Mas, na boa, é mais fácil. Se você quer ter segurança num sistema tão pesado, instala um Windows 10 LTSC ou Windows 11 LTSC. São sistemas mais leves, são, na realidade, quase, vamos falar a verdade, são mais sistemas light do que esse que o pequeno 11 que está aparecendo aí, que eu estou falando de vocês, entendeu? E assim, se você for pedir, Marcelo, deixa o link para você baixar, não vou deixar, porque essa é uma versão que é pirata, é uma versão pirata. Eu estou aqui só falando dela, que ela foi lançada por desenvolvedores, que resolveram, usuários desenvolvedores que resolveram mexer, brincar ali com o sistema. Não vou deixar aqui link nenhum para baixar, eu só estou falando dessa versão. Só estou falando que eles lançaram essa versão, que alguns usuários lançaram. Porque matérias, tem várias matérias por aí, você vai encontrar vários sites falando sobre o Pequeno 11. Vários sites. Entendeu? Mas aqui eu não vou disponibilizar. E até os sites que eu vi e verifiquei, eles também não deixam link para pessoas baixarem. Não deixaram. De forma nenhuma. Porque no final, isso é pirataria, gente. É pirataria, entendeu? É pirataria. Não vale a pena você instalar algo que você não tem 100% de segurança. Não vale a pena. Entendeu, gente? Hoje nós falamos sobre um novo Windows 11 Lite que foi alterado, entendeu? Alterado, modificado para máquinas de baixo custo, mas que não é uma versão oficial. Eu falei sobre os seus benefícios e as desvantagens e dei minha opinião sincera. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo de Espaço Tech. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay de Minecraft e na quarta-feira um outro vídeo muito maneiro aqui no canal. Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!